E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, estou com muita saudade de vocês já. Espero que em breve estejamos juntos aí novamente. E essa é a nossa primeira aula aqui, por vídeo no caso, que eu estou gravando. E nessa primeira aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a atividade da semana anterior e vamos discutir um pouquinho e programar a atividade dessa semana. Então vamos começar com a semana anterior. Como todos estão sabendo, na semana anterior eu propus 5 exercícios via questionário do Google. Vocês deveriam abrir o link lá e resolver as 5 questões. Então são elas que nós vamos discutir aqui, beleza? Então vamos começar. Nossa primeira questão falava sobre comprimento de circunferência. Lembra que a gente bateu muito nessa tecla nas aulas presenciais? Como é que calcula o comprimento de uma circunferência? Como é que calcula o comprimento de um arco ou só de um pedaço da circunferência? Geralmente a gente utilizava o quê? Regra de 3, simples. Associava a fórmula que foi dada, não foi? Que era do comprimento da circunferência total, com o ângulo, que era o 360 graus, e o nosso valor que a gente queria descobrir com o arco que foi dado, que é medido em graus o radiano, que a gente viu isso também, não é isso? Então, nessa primeira questão fala o quê? O comprimento de uma circunferência de raio 2 centímetros é igual a... Tinham 4 opções: 12 centímetros, 13 centímetros, 15 centímetros ou 18 centímetros. Aí vamos lá, ó. A gente quer encontrar o comprimento da circunferência inteira. A gente não só quer de um arco, não só de um pedaço. Então, o arco vai medir quanto? 360 graus, já que é da circunferência toda. Então, para esse arco, para essa circunferência completa, a gente só é utilizar a fórmula que a gente viu inicialmente, que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Só que observe, na questão deu 2 de raio e deu o valor de π, que é para a gente aproximar para 3. Então, tendo raio e π, basta substituir na nossa fórmula. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3, que é o nosso π, vezes 2, que é o nosso raio. Então, vão dar 12 centímetros. Por quê? 2 vezes 3 dão 6, vezes 2, 12. Então, nosso item correto seria o item A. Se não me engano, essa teve 100% de acerto. Todas as pessoas que responderam acertaram essa questão. Aí a segunda questão, muito simples também, usar a mesma relação entre grau e radiano. Aí ele perguntou o quê? O ângulo é dado por 90 graus. Qual a medida dele em radianos? Então a gente falaria o quê? Utilizaria a relação que a gente encontrou em sala de aula, que era associar o π com o 180. Ou seja, π equivale a 180 graus. Só que a gente não quer o 90. 90 não é metade de 180, então a resposta seria metade de π. Ou seja, π sobre 2 radiano. Perfeito? Então, o nosso item correto seria o item B de bola. Próxima questão era a questão 3. O ângulo em radiano representado por π sobre 6 rad, a gente tirou aqui, ou omitiu, é em graus igual a quanto? Mesmo raciocínio. A gente viu em sala de aula de duas formas. A forma simples, que é só trocar o π por 180 e fazer a divisão, né? Divisão todo mundo sabe. Ou usar a regra de 3. Nesse caso aqui eu peguei a mais difícil, usei a regra de 3. Como é que a gente fez? Associou o π com 180, que é a nossa relação que a gente sempre utiliza, e o π sobre 6 com o x, que é esse o valor que a gente quer descobrir. Fazendo isso, é só fazer o quê? Os meios e extremos. Vai ficar π vezes x igual a π sobre 6 vezes 180, que é o x, o cruzado, beleza? Então, a gente pode simplificar essa fórmula aí, essa equação, de que forma πx igual a 180 π sobre 6. Só que 180 dá para dividir para 6. Ou simplificando essa fração, você escolhe como você quer dizer. Então, a gente vai obter o quê? Que πx é igual a 30 π. Beleza até aqui? Ok. A gente tem π em ambos os lados. Então, basta o quê? Dividir os dois lados da equação por π. Ou simplesmente cortar esse π com esse π, que é a mesma coisa. A ideia principal é a divisão. Fazendo isso, a gente vai encontrar que x são 30 graus.
Então, nosso item correto seria o item A. Beleza? Muito simples até aqui, né? Então, vamos lá, olha. Os ângulos simétricos com relação ao eixo das ordenadas, à origem e ao eixo das abscissas do ângulo no primeiro quadrante, 50 graus, são respectivamente... Aí, qual item se encaixava aí? Então, a gente deveria fazer o quê? Encontrar todos os arcos simétricos ao arco de 50 graus. Então, esse daqui, para ficar mais fácil, eu vou mostrar a vocês aqui no nosso aplicativo que é chamado GeoGebra. É um aplicativo que a gente trabalha geometria e álgebra junto. Então, veja só. Nosso arco inicial era o arco de 50 graus, olha. Então, é esse tamanho aqui, ó. Esse é o arco de 50 graus. Então, a gente quer o simétrico a ele com relação ao eixo das ordenadas. Lembrando, qual é o eixo das ordenadas? Qual? Isso mesmo, o eixo Y. Então, ó, eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, a gente vai ter que pegar o quê? O simétrico a ele. Então, vai ter que ser nesse lado aqui. Só que, veja só, a gente tem a mesma relação. Se aqui mede 50, aqui também deve medir o quê? 50. Imagine aquela questão, a gente está dobrando a imagem com relação ao eixo das ordenadas. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter essa mesma figura, olha, que vai ser a reflexão, no caso. Beleza? Então, com isso, o que é que a gente pode descobrir ou encontrar? Se aqui mede 50, esse pedaço, e o todo mede 180, então, até chegar aqui é só fazer o quê? Pegar o 180 e subtrair esse 50. Então, até aqui vai ser o todo menos esse. Ou seja, 180 menos 50, que vão dar 130 graus. Tá beleza até aqui? Ok. Então, o próximo seria com relação à origem. Vamos tirar esse daqui, que a gente já sabe qual é. Então, com relação à origem, vai ter que estar onde? Ó? Vai ter que espelhar aqui embaixo, não é? A gente vai ter que fazer o mesmo desenho no lado oposto à origem. Então, a gente vai ter o quê? Olha, a mesma figura. Aqui não mede 50, então, aqui também mede 50 graus. Então, aqui mede 50 e até aqui media 180. Então, daqui até aqui vai medir quanto? 180, né? Que vem até aqui, mais os 50. Então, no caso, 180 mais 50 vão dar 230. Então, ó, a gente já encontrou um que são 130, encontrou o outro que são 230, só falta com relação ao eixo das abscissas. Quem lembra qual é o eixo das abscissas? É o eixo X. Isso aí. Beleza. Então, com relação ao eixo das abscissas, o que é que a gente faz? Ó, mesma coisa. Vai dobrar. Imagine que está numa folha. Vai dobrar essa folha em cima dessa linha aqui, que é a linha do eixo X. Dobrando, ó, você vai encontrar essa medida aqui. O todo, a circunferência completa, vão dar quanto? 360 graus. Só que lembrando que isso daqui mede 50. Então, vai ser 360 menos esse 50, que vão dar exatamente 310. Então, os arcos simétricos com relação às ordenadas origem e abscissa são 130, 230 e 310. No caso, a gente consegue, que opção? Ó, 130, 230 e 310. Então, a gente conclui que o item correto seria o item C. Beleza? Vamos para o próximo, olha. Relembrando as definições da trigonometria no triângulo retângulo, analise as seguintes informações. Primeira, o seno o seno em um triângulo retângulo é dado pela razão do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. É isso? Sim, eu falou isso várias vezes, vocês sempre estudaram isso. Verdadeiro. Segundo, o cosseno em um triângulo retângulo é dado pela razão do cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. Verdadeiro também. Seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente. Os dois sobre a hipotenusa. Então, olha, o que confundiu a maioria nessa questão foi esse último item.
A tangente de um ângulo é dada pela razão entre o seno e o cosseno. Tá certo? Sim. Por quê? Veja só. Por definição, no triângulo retângulo, quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Percebe que eles têm denominador comum? Então, quando você divide o seno pelo cosseno, esses denominadores vão se anular. Então, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente conclui o quê? Que todas as opções são verdadeiras. Ou seja, o item correto é o item D. Espero que todos tenham entendido essas questões, esses exercícios. Isso é muito importante, pessoal, para a gente não se desligar do que a gente já viu, porque a gente passou mais de um mês com aula, vendo isso, revendo. Tem mais algumas coisas que a gente viu também, só que achei que não ficou muito conveniente nesse momento, porque é a nossa primeira semana, mas durante a semana a gente vai trabalhando melhor sobre isso. Beleza? Espero que fiquem bem e valeu!